Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26, 526 em HD. Você nos acompanha também em outros 36 municípios através da Coprel TV. Estamos abrindo a nossa página esportiva desta semana, enviando a nossa saudação na expectativa de dias cada vez melhores. Conosco na bancada hoje, para nossa alegria, Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Ilustrando ainda mais o nosso programa, Paulo Roberto Mafessoni, narrador esportivo, um dos melhores que eu conheci no interior do estado do Rio Grande do Sul. Não esteve na capital e não está na capital por detalhes. E os detalhes eu não vou contar porque ele conta aos telespectadores daqui a pouco. Dupla Grenal. O Grêmio encaminha a sua classificação. É melancólica a trajetória do Grêmio na Série B, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas vai levando. Venceu o Vila Nova no último final de semana, demitiu Roger Machado, está de volta Renato Portaluppi, não como o salvador da pátria, não. Porque as equipes já estão definidas, no meu modo de ver, a nível de classificação. Daqui a pouco a gente fala a esse respeito. O Internacional foi a São Paulo e igualou o marcador com o Corinthians. Surpreendeu num gol relâmpago, a menos de 40 segundos de partida, o alemão mais uma vez, hein? Mais uma vez infernizando. Alemão fez o gol no Maracanã, fez o gol contra o Palmeiras e agora faz o gol contra o Corinthians também. Maravilha de gente que não falava muita coisa boa a respeito deste menino que veio do futebol do interior de Santa Catarina, jogou no interior do Rio Grande do Sul e está sendo projetado agora pelo Esporte Clube Internacional com uma bela valorização. Já o Juventude de Caxias do Sul, meu Deus do céu, amarga lanterninha da competição. Cedeu um empate mais uma vez agora para outro que está lá na rabeira do Campeonato Brasileiro de Futebol, que é o Avaí. Será que o Avaí escapa? Não sei. Ao Juventude, olha, já caiu no meu modo de ver. Assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, senhoras e senhores. Na abertura do programa de hoje, nós queremos lamentar profundamente o desaparecimento, o falecimento do nosso grande amigo e ilustre empresário Rui Menegas, popularmente conhecido como Pisca. Foi ele um baluarte do nosso futsal. Anteriormente chamávamos futebol de salão. Era um goleiro espetacular, com uma visão de jogo e o lançamento em profundidade com as mãos, olha, de encantar o público. Foi campeão pelo Clube Náutico Capingui, campeão estadual. E se destacou também no automobilismo. Na época das carreteiras também, Rui Menegas nos deu grandes alegrias. Ao lado aí do seu tio, Orlando Menegas, e outros grandes pilotos daquela época. Foi cremado no cemitério de Passo Fundo, no último final de semana, e recebe a dona Uda, seus filhos e seus demais familiares as condolências do programa de hoje. Daqui a pouco, então, a gente volta depois do intervalo comercial. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico.
Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317-1413. Muito bem, amigos. Estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo. Paulo Roberto Mafessoni é o nosso convidado e Carlos Dantas divide a bancada. Como é que está, Carlos? Tudo bem. Ao nosso grande Jorge Guedes, também um dos grandes narradores, né? Junto com o Paulo Mafessoni aí, faz parte de uma escola da década de 70, 80, 60, fim de 60, 70, 80, seu Jorge. Então, foi o auge dos grandes narradores que o rádio gaúcho teve. Hoje vivemos outra realidade, né? Então surgem novos talentos, mas não parecidos com os que a gente tem, pelo menos até o momento, e eu não vejo ninguém. Olha, hoje talvez um dos melhores que eu vejo narrando do interior se chama, além de Paulo Mafessoni, que não está na capital porque não quer, Jorge Maltar, da Rádio Gazeta de Santa Cruz, e agora tem um convite para ir para a Band e ele está pendurado. Minha saudação aos familiares desse grande cidadão passafundense, Rui Menegas. Através do finado e querido Billy Fuão, eu conheci a história desse empresário que foi um dos melhores, se não o melhor goleiro de futsal de Passo Fundo. Minhas condolências à família, porque o futsal gaúcho está de luto. Só para complementar, o Rui Menegas tinha como reserva o Severo, chamavam Pirata, popularmente conhecido por Pirata. Era um goleiro fenomenal, ele era deficiente físico, tinha um problema de paralisia infantil, mas era um goleiro espetacular. Só que, no momento, o Rui era bem melhor do que ele. Então eles dividiam a goleira. Quando estava mais fácil um pouco as jogadas e tal, simplesmente o Pirata era convocado. Mas era também outro excelente goleiro e de saudosa memória. E daí, Paulo Roberto Mafessoni, que prazer tê-lo de volta aqui para trocarmos ideias, para falarmos do futebol gaúcho, para falarmos da dupla Grenal, do nosso Juventude, da decadência do futebol do interior do estado do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul. Um abraço. Outro grande abraço a você, a todos os nossos telespectadores, e dizer assim que só na introdução do programa, Dantas, deu para perceber que nós teríamos tempo, a matéria aqui para conversarmos um dia inteiro, das provocações que foram feitas, daquilo que foi anunciado na abertura desse programa aqui. Mas o tempo, a gente sabe, é limitado, vamos tentar pensar algumas coisas. E estamos aqui prazerosamente, Dantas, diante do nosso mestre. Né? Eu quero aproveitar, porque nós tivemos uma discussão aqui antes de entrar no ar, e o seu Jorge não teve coragem de colocar no ar a expressão do tempo da bola pesada. Realmente, a bola era pesada e continua pesada. É o mesmo peso que era a bola nos anos do goleiro Rui Menegas. Por quê? O que aumentou agora foi o diâmetro, mas o peso continuou o mesmo. Quando eu vejo o pessoal falando, o futsal do tempo da bola pesada. Da próxima
Tá. Na próxima apresentação do programa, nós vamos trazer uma balança para tirar a dúvida com o Carlos Dantas. Não precisa, é só ler e pesquisar. Dantas e Jorge, mas é inegável que o futsal evoluiu muito, né? E melhorou e se tornou um esporte muito atrativo. Eu sei o que tu quer falar. Eu acho, inclusive, sábado na transmissão, aliás, quero mandar um abraço pro pessoal da Rádio Tapejara 101,5, tive o prazer de trabalhar com eles no sábado à noite, via tubo, né, fazendo a transmissão do futsal, que o Tapejara Futsal venceu a equipe do São José do Inhacorá, por 3-2. Mas dizendo o seguinte, que assim como tem o tempo técnico no futebol de salão, no futsal, né, deveria ter no futebol de campo. Para acabar com a cera. Sim, e aí o técnico pode corrigir, porque ficar gritando moda louco, né, no estádio de futebol, que nem acontece hoje, eu acho que poucos atletas atendem. Mas naquele momento que ele pode chamar ali perto e conversar e passar, olha, seu Jorge Antônio, eu gostaria que fizesse assim, Dantas, você cuida dessa parte, Paulo, você faz aquilo. Eu acho que ele seria muito bom para o crescimento e o engrandecimento do futebol. A única oportunidade que o técnico tem quando tem aquela parada técnica, ou seja, água, né? os jogos, não é, são disputados aí com forte calor e tal, e o pessoal faz aquela parada técnica, como fizeram lá em Fortaleza, como fizeram também no Rio de Janeiro, no jogo das 11 horas da manhã, entre Flamengo e Ceará. Veja só como está equilibrado o Campeonato Brasileiro. Ceará foi lá, deu um trabalho danado para o Flamengo, saiu vencendo de 1-0 e por detalhes não fica com 1-0 ou 2, porque foi expulso o goleador da partida, não é? Goleador da partida. Aquele que jogou pelo Internacional, estava no Corinthians e agora foi para o Ceará, o Jô. Jô fez o gol, marcou para o Ceará e complicou a vida. Depois foi expulso. Então, aquela mãozinha sempre é dada para o time de maior receptividade entre os árbitros de futebol e o próprio VAR. Você tocou no nome de um atleta que eu acho que a história dele é muito bonita, que é o alemão. A história dele, como começou no futebol do interior de Santa Catarina, depois tentou aqui no Rio Grande do Sul, teve problemas... Novo Hamburgo, ele jogou no Novo Hamburgo. Exato. Foi destaque no Novo Hamburgo. Acabou sendo dispensado por problema de lesão, uma série de coisas, mas a força de vontade. Eu ouvi uma entrevista dele, né, no rádio, contando a história dele, antes dele chegar ao Internacional. Olha que história linda, e confesso para vocês, eu torço pelo sucesso dele, porque a gente sentiu assim, naquela entrevista a gente está sentindo a entrega que ele dá dentro de campo em favor do Internacional. E a própria humildade, né? E naquela ocasião ouviram também o Gelson Conte, o chamado goleador das colônias, que era do Lajeadense, que depois acabou jogando no Internacional. E foi treinador dele, Dantas, no Novo Hamburgo, e ele elogiou muito as características desse rapaz. E olha que eu conheço, porque eu era 9. E ele atrapalhou o narrador nesta última partida. Ele fez um belo gol a 35, 40 segundos de partida, depois limpou uma jogada espetacular e na hora de finalizar, furou. O narrador disse, que jogada espetacular. Furou. Mas a questão é a seguinte, já que você tocaram no alemão... Isso acontece para quem está lá, né? Sim, com certeza. O que eu mais fico analisando, logo que ele chegou no Inter, a mídia especializada da capital, onde tem determinados, não todos, que não jogam um ovo, detonaram com o coitado do alemão. Isso é alemão, não sei o quê. E biriri, quando ele preconceito, fez... né? O preconceito. Se ele não tem o Mano Menezes, que também veio lá do interior das colônias de Santa Cruz, que olhou e viu, ó, esse alemão é do meu... Passa 7. Exatamente. Esse alemão é dos meus tempos da Várzea, esse serve pro meu time. Ele não perde uma bola. Eu falava... Damião, o que era o Damião, gente? Exatamente, Leandro Damião. O Mano Menezes veio de Passo do Sobrado, interior de Venâncio Aires. Mas ele jogou também, ele comandou a equipe do interior. Não, mas veio de lá. Sim. Isso, o fato de vir de um lugar estranho, não é, para a comunidade aqui do Rio Grande do Sul, não quer dizer que ele não tenha qualidades. Mostrou que tem qualidades, está dirigindo perfeitamente o clube do seu coração, ele já declarou isso, ele é colorado. Está dirigindo o time do seu coração, está acertando o time do Internacional. Esse é o grande detalhe. Aliás, ele disse que os amigos da infância dele entenderiam o momento que ele estava vivendo quando ele estava assumindo o Internacional. Só que ontem, contra o Corinthians, eu acho que ele errou numa coisa.
não devia ter tirado o alemão. Pelo contrário, deveria ter encostado aquele argentino no alemão. Eles iam fazer coisinha no jogo, só se o alemão sentiu alguma coisa. Claro que o que entrou com a 10 fez um golaço assim, sensacional. Alan Patrick, é bom jogador, né? Bom, analisando, o alemão estava estafado. Exatamente. Estava esgotado. Não tinha mais condições. Porque não tem bola perdida para ele. Ele corre, ele vai atrás, vai buscar. Joga com o companheiro e, se sobrar, arremata com muita precisão. Eu conversava com o Sandro Sotile esses dias no evento, e ele disse assim, eu quando comecei. O Sandro Sotile não foi um super craque, mas ele era um jogador, além de ter habilidade com a bola nos pés, ele estava sempre bem colocado, porque ele veio do futsal. Né? Ele está sempre entrando no segundo pau. Entrava, né, quando era goleador. O alemão, além de entrar, ele deixa os outros pifados, e ele tem muita força física. E isso, para quem é centroavante, se ele não for rompedor, esses caras dão de bandido por trás para matar os centroavantes que tem por aí. E aí, Jorge Antônio e telespectadores, vem a valorização que nós devemos dar no futebol do interior. Há quanto tempo, né, o interior não revelava um jogador para a dupla? Ou a dupla ignora bons jogadores que nós temos no interior. Já que estamos falando em futebol do interior, o Esporte Clube Passo Fundo, no último final de semana, retomou as suas atividades esportivas, não é? Mas no início da semana que passou, retomou as suas atividades esportivas visando a Copinha. Ele busca um lugar ao sol através da Copinha para o campeonato da Copa do Brasil de 2023. Esperamos que chegue lá. O Carlos Dantas esteve lá na apresentação, na reapresentação, e realizou o seguinte trabalho. Janderson, que na última temporada esteve no Brasil de Pelotas e agora vem para disputar a Copa Tarcísio, né, o Flecha Negra, em busca de uma vaga para a Copa do Brasil 2023. Você que já vestiu a camiseta do Gaúcho, como é que é vestir agora a camiseta do Passo Fundo? Prazer falar contigo. Prazer estar falando com vocês. Para mim é uma honra vestir a camiseta do Passo Fundo. A cidade, na primeira passada que eu tive aqui, me acolheu bem. Acredito que dessa vez seja da mesma forma. Os dois clubes são grandiosos aqui na cidade. Eu estou muito feliz de poder participar das duas equipes. O importante é estar na sequência, né? Não estar parado e voltar, porque as lesões quase que sempre acontecem. Não é teu caso. Você não estava parado, estava disputando o campeonato e com isso já vem com um ritmo bastante adiantado, né? Sim, é importante a gente manter a sequência, até porque o calendário desse ano é mais curto, então a gente tem que se manter em atividade e estou feliz de estar aqui, de poder manter em atividade e espero poder ajudar o Passo Fundo a conseguir esse título. Tu é jogador de lado no ataque. No meio tem um goleador que em 2015 fez sucesso aqui, onde passou fez sucesso. Michel. Te traz mais segurança? O próprio grupo que está reforçado para Passo Fundo? Claro. O Michel é um cara experiente, um goleador nato e eu espero poder ajudar ele a fazer gols e ele me ajudar a fazer gols também. Espero que a gente encaixe ali na frente e consiga fazer muitos gols por essa camisa. De volta ao Vermelhão da Serra. Um dos maiores goleadores que já passou por aqui. Em 2015 despertou os times do Brasil. Michel, 11 gols em 2015 e atualmente pertence ao passe ao Manaus, que está na Série C, mas agora a cabeça está focada para a Copinha, né? Buscando uma vaga com o Passo Fundo para 2023 da Copa do Brasil. É um prazer falar contigo, Michel. O prazer é todo meu, estou muito feliz em estar retornando. Como eu falei ontem, o meu retorno eu venho com a intenção de ser feliz novamente, de fazer gols com a camisa do Passo Fundo, ajudar os meus companheiros, a comissão técnica a alcançar esse título, a elevar ainda mais o patamar do Passo Fundo. Que nem eu falei, o Passo Fundo, com toda a sua estrutura e com todo o staff que tem, era para estar jogando no mínimo a Série D ou C do Brasileiro e um gauchão. E eu venho com esse intuito de dar um empurrãozinho aí para estar ajudando o Passo Fundo a uma vaga no cenário nacional e, se Deus quiser, o ano que vem, quem permanecer aí conseguir uma vaga na Série A do gauchão. É mesmo do seu time de origem que você vem, você é goleador também com 10 gols e no rodar amadureceu, né, Michel? Então hoje tem mais tranquilidade até, mas agora a cobrança existe. Com certeza, a gente vem, mas sabe que existe uma responsabilidade muito grande, né?
Eu sei que vou ser cobrado pelos gols e vou estar trabalhando diariamente muito forte para estar sempre, que quando está em campo, está balançando as redes e ajudando sempre com resultado positivo. Desejar bom retorno, boa sorte e que aquela áurea de 2015 voltem a te proteger aqui e fazer muitos gols pelo Passo Fundo. Sim, muito obrigado e vamos junto aí em busca desse título. Professor Marcelo Galhardo, bom retorno, renovou o contrato, grupo renovado e reforçado, professor, pela lista que a gente acompanhou e que foi divulgado pela assessoria de imprensa. Boa sorte e desejar um bom retorno ao Vermelhão da Serra. Obrigado aí pelas palavras. É um processo que eu acredito muito, né? Manutenção de elenco, sequência de trabalho. A gente conseguiu a manutenção aí de 90% dos jogadores que jogaram a divisão de acesso. A gente conseguiu ainda trazer 4 ou 5 jogadores que vão reforçar o elenco, vão deixar o time ainda mais forte. E nós precisamos aí otimizar esse tempo agora, são 2 semanas para colocar o time em campo, né? Deixar os atletas próximo de uma condição ideal aí para esse jogo tão importante contra o Inter de Santa Maria. Professor, todo mundo sabe que ano passado o problema do Passo Fundo foi matar o jogo, fazer gol. E o centroavante não fez gol. Agora tem Michel, Wilson Júnior, um baita atacante, continua. Janderson, atacante de lado. Realmente é outra fotografia o time do Passo Fundo. São características um pouquinho diferentes, né? Tanto o Janderson quanto o Michel, mas são jogadores que já provaram que vai ter um acréscimo, né? Vão dar um acréscimo técnico à nossa equipe. Michel é um jogador de finalização, né? Um jogador de último toque, jogador de muita qualidade, né? Jogador que já tem um histórico de gols. Janderson é um jogador mais liberado, jogador de velocidade, 1 contra 1. Então, espero que a gente possa ter agora a competência de encaixar esse time, né? Da Liga. Que esses jogadores possam ter uma sinergia, né? Ter uma afinidade entre eles dentro de campo, né? Formar a gente chama de pequenas sociedades dentro do campo, para que a jogada possa acontecer, que a gente possa ter uma fluência melhor no jogo, né? E, enfim, que a gente possa ter maturidade e ser eficiente para que a gente possa vencer os jogos. Bueno, a estreia contra o Inter de Santa Maria, todo mundo sabe que as equipes estão reforçadas, mas o Passo Fundo tem um grande detalhe. Manteve a base, a coluna dorsal. Isso é fundamental para iniciar uma competição de tiro curto. A gente acaba acelerando o processo, né? Porque a maioria desses atletas já conhece o nosso trabalho, a gente já também conhece o perfil de cada um deles. Isso facilita muito, né? Esse primeiro contato. E agora nós temos aí 15 dias, né? Para aprimorar a questão física, técnica, tática, para colocar um time muito competitivo em campo contra o Inter. Porque é um jogo fundamental, né? Iniciar bem a competição para que a gente possa ter uma sequência boa aí numa competição tão difícil como essa. Trabalhar, eu sei que o senhor trabalha, o grupo trabalha constantemente. O que temos que desejar? Boa sorte, que entre aquela bola que tu menos espere e aí a liga de dentro do campo e a equipe Passo Fundo consiga chegar à copinha, que é o maior desejo. Essa é a nossa intenção, né? A diretoria, o presidente Volney nos deu todo o suporte, né? A manutenção do elenco, os reforços que a gente acabou pedindo para ele e eles chegaram. E agora é nosso trabalho, a dedicação de todo mundo, a entrega de todo mundo para que a gente possa fazer uma excelente campanha e brigar pelo título, que é o nosso grande objetivo. Obrigado e boa sorte. E daí, Dantas? Gostou? Gostei. Sou sincero. Por quê? Que passou, passou. O Passo Fundo tem Michel, um goleador que em 2015 fez 11 gols no gauchão aqui. Voltou? Voltou. Então o Passo Fundo pelo menos tem um centroavante que faça gol. E o Carvalheira também está voltando. Carvalheira voltou e está emprestado pelo Brasil de Pelotas, porque o Brasil comprou o passe. E o outro é o Janderson, um atacante que corre pela lateral, né? E que não é jogador de meio, ele é mais jogador de lado. É ala, então?
Não, atacante Atacante que faz o papel de ala. Não, ala é outra disso, coisa. Ala é quem vem pela ala. Atacante que faz o papel ponta de de lança ala. de antigamente. Não é um ala, meu caro Carlos Dantas. É um atacante que faz o papel de ala. Se ele joga pelas laterais do gramado, o que ele vai fazer? Me responda, Paulo Roberto Seu Jorge, como é que um ala vai ser atacante? Pode? Faz mas o papel de ala. O ala corre pela lateral do campo. Faz o papel de ala. Entenda. Você quer ter razão, não aceita? Ontem eu ouvia um comentário do Adroaldo Guerra Filho, Guerrinha, né? Janderson, que era do Gaúcho, atacante do Gaúcho. Falando a respeito, fica no tema, depois tu segue aí, né? Falando a respeito do lateral direito do Internacional, né? Como é o nome dele? Bustos. Argentino. Ele disse que ele é um ponta direito jogando na lateral, que ele tem mais qualidades de apoio do que na parte defensiva, né? Só para colaborar aí com a discussão de vocês dois. Tu tá dando razão para mim, né? Eu tô ouvindo vocês do debate de vocês. Vai tem que julgar. Não vou ficar em cima do muro. Quem tem que julgar é o nosso telespectador, né? Porque vocês, os dois são feras. Posso estar enganado, mas eu entendo que o ala é o que corre rei da lateral. O atacante que corre pelo lado pode jogar encostando com o centroavante. O atacante que corre pelo lado não é centroavante. Não é. Não é meia Tem direita. Jogador. Ele é ala. Direita, é meia esquerda. É o ponta de lança de antigamente. Mas e o Passo Fundo, então? Então, gostei do Passo Fundo. Um trabalho muito intenso. O técnico bem centrado. O mais importante do Passo Fundo, que ele manteve a base, a coluna dorsal. Dois jogadores, um ou dois que para mim não concordo, mas não estou aqui para concordar comigo. Ele tem que fechar a minha boca fazendo gol em campo. E é isso que eu espero para o Passo Fundo. Porque o ano passado, se o de recordar, o Passo Fundo ficou por um gol ou um ponto para a Copa do Brasil. Um detalhe, se ele avança um pouquinho mais, teria participado da Copa do Brasil. Mas o futebol é isso aí. O Passo Fundo estreia quando na competição, Dantas? Dia 18, contra o Inter de Santa Maria. Fora de casa. Fora de casa, o Inter vem reforçado, o Novo Hamburgo vem reforçado, Pelotas vem reforçado, todas as equipes, a maioria se reforçou para essa copinha. Bom, o Pelotas vem reforçado, mas não é da chave do Passo Fundo. Mas vem reforçado, estou dizendo no geral. Vem, é claro, é evidente que vem reforçado, mas não é da chave do Passo Fundo. Na chave do Passo Fundo estão o Elite de Santo Ângelo, o Santo Ângelo, Três Passos, Inter de Santa Maria e o Passo Fundo. É isso que fecha? Já confiro e já lhe dou aí a matéria. Tudo bem, você ia dizer o quê, o Paulo Mafessoni? Eu atrapalhei. Não, eu ia seguir nessa linha aí dessa questão que nós estávamos conversando aí sobre o foco. Exatamente, o foco. Qual será o foco do Passo Fundo? Conquistar a copinha? Preparar o time para o ano que vem? Porque o foco do Ipiranga de Erechim era subir para a Série C, Série B. Né? Acabou, por força dos acontecimentos, que ele foi decidir o Campeonato Gaúcho. Quase ficou campeão. E aí o que aconteceu? O São Jorge terminou hoje o campeonato. No final da semana, o time tinha que jogar pela Série C e aí foi aquela debandada. Porque daí revelou os nomes dos atletas e que foram, né, buscar outro seu espaço, o que é natural. Mas aí o Ipiranga perdeu, me parece, o foco que ele tinha, que era subir para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Quem pode responder isso aí é o Dantas, né, que esteve lá conversando com a direção, a comissão técnica do Esporte Clube Passo Fundo. Mas a grande vantagem, Mafessoni, a gente que acompanhou o Ipiranga no Gauchão, é que agora o Ipiranga está estruturado e tem calendário para o ano que vem. Então ele pode se impor perante o jogador. Caso contrário, quando está nessa fase do Passo Fundo, que depende do empresário, que depende do jogador, que nem o número 10 estava aí, foi levado no meio da competição. Agora, no Ipiranga, para sair o jogador, é R$500 mil. Qualquer time que quiser levar jogador. Mas o Dantas mudou a resposta. Nós estamos comentando a respeito da pretensão do foco do Passo Fundo. Ah, não! Sim, do Passo Fundo. Quem pode responder isso é ele. Não, duas coisas. O Passo Fundo tem dois focos. Um, interno, que é investimento nas categorias de base. Opa. Isso é um ponto fundamental. E o segundo é buscar essa vaga da Copinha. Isso aí é ponto número 1. A Copa do Brasil ele quer chegar em 2023, é isso? Exatamente. E conquistar essa vaga.
Muito bem. E desejamos aos comandados do Marcelo que realmente encontrem o caminho da vitória. Busquem os resultados em casa, meu caro Marcelo. Em casa, porque na fase anterior, se tivesse vencido uma ou duas partidas em casa e cumprido a tabela fora de casa, automaticamente estaria na divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul na próxima temporada. Eu nem culpo tanto o treinador, que o cara errar um gol dentro de um gol... Eu não estou culpando ninguém. Não, eu tô falando. Mas tem horas que tu não tem como fazer milagre. Só que tem uma coisa, os jogadores escolhidos por ele foi esses, né? Então, o reforço para Fundo, Diogo de Oliveira, o que o senhor citou agora que tinha... Carvalhal. Não consigo gravar o nome dele. Como é que é? Carvalhal. Carvalhal, é um nome estranho. Michel e Janderson. Então tem um bom meio e um bom ataque. Renova com alguma coisa? Surge um novo talento por aí? Não, manteve a base, né? Então, isso é importante. Time rodado. A coluna dorsal foi montada. Importante. Vamos esperar, não é, Mafessoni? Torcer, que né? nos dê grandes alegrias aí. Olha, a chave do Passo Fundo, ó, Elite, Inter Santa Maria, o TAC, Santo Anjo e Marau. Né? Então, essa é Na minha análise ali, faltava só o representante de Marau. Marau, aqui pertinho. Então, está realmente fadado à classificação. Ao menos a nível de qualidade técnica, pelo que se viu, pelo que demonstrou durante a competição anterior, ou seja, a Série A2, a equipe do Passo Fundo tem condições realmente de chegar para a finalíssima. Teoricamente sim, né? Ao que tudo indica, sim. Mas sabe como é que é um campeonato pegado como esse aí? Não tem jogo jogado. Não existe jogo jogado. Essa é a grande realidade. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos depois dos comerciais. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 35 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Dividindo a bancada hoje com o Carlos Dantas e como convidado o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni, de consagradas jornadas, diga-se de passagem. Memoráveis. Consagradas jornadas.
Vamos falar um pouco dos nossos representantes. Eu acho que jornada mesmo era no tempo mais de vocês, né? Que era, de fato, Não. Eu estou falando sério, porque hoje tudo está mais simplificado. Você chega ali, liga um computador, está funcionando, né? Mas no tempo que você começou, né, Jorge Antônio, era uma jornada realmente. O cara tinha que puxar fio. Meio-dia já tinha que estar no estádio. Alô, Passo Fundo, tá me ouvindo? Dá um corte, Passo Fundo, é aquele desespero. Não, essa do estar me ouvindo dar um corte não existe. Se não está ouvindo, não vai cortar. Não é? É evidente, né? Sim. Daí eu criei até um refrão? Um chavão, não é? De olha nós aqui de novo, para evitar de chamar toda hora, olha, você está ouvindo aí e tal, me era dá o uma bordão. sinalização. Olha nós aqui. Olha nós aqui de novo. Por quê? O Galvão Bueno, de uma comparação, não tem nada a ver com a outra. Não. O Galvão Bueno criou um chavão. Bem, amigos, por quê? Para não dizer boa noite, nem boa tarde, nem bom dia, porque ele viajava por todo o mundo com os jogos e com as corridas de automóvel, né, de Fórmula 1 e tal. Ele simplesmente não sabia se era dia ou se era noite. Se ele no fuso, né? Ia saudar o público. E eu, me baseando nisso também, acabei criando esse chavão aí que depois o pessoal me cobrava. Olha, nós aqui. Assim como o Ranzolin, né? Tio dele, né? Alô, amigos. Alô, amigos. Todo mundo. E hoje mais... Aliás, vamos falar um pouco sobre os grandes narradores. Isso, Jorge, só para complementar. Nós perdemos, só um pouquinho, perdemos o Pedro Carneiro Pereira, que era sensacional, perdemos o Fiore Gilhote, perdemos recentemente aí o Armindo Antônio Ranzolin. Daquela leva para cá... Roberto Brauner... Exato, também. Perdemos uma série de grandes narradores. E restam poucos grandes narradores. Você tem notado isso, Mafessoni? Verdade. Não voltaram os substitutos. Os substitutos não apareceram. Aliás, ontem eu estava acompanhando pela Jovem Pan, pelo rádio, né? Eu sou do rádio. Né? E o colega lá, o narrador, né? Queixando-se de que fica na arena do Corinthians, fica a uma altura equivalente a 10 andares. Quer dizer, quando chove, esse maldito vidro que tem aqui na frente, a gente não enxerga nada no campo. Dizer. E queixando-se também da arena... na arena do Grêmio, assim. Também é uma coisa, a dificuldade que se impôs. Então, jornada era por tudo aquilo que eles passavam, né? Hoje é... Não, eu só queria complementar dizer que o refrão do seu Jorge continua mais na moda ainda, porque nós estamos fazendo o programa aqui, mas do outro lado do mundo, quando está sendo reproduzido, é noite. Conforme outro lugar, está clareando o dia. Então, por isso que tem sentido e seu refrão continua moderno. Eu criei esse chavão pelo fato de não ficar azucrinando o operador e perdendo um pouco da voz, não é? Porque você chegava na hora da narração esportiva, você já estava estafado. Né? Você viveu isso também, bastante, né? Bastante. E ainda sofremos Mas voltando aos narradores esportivos, quando teremos os nossos substitutos à altura, Paulo Mafessoni? Não tem aparecido. Não tem revelado, né? Eu acho que não aparece mais. Dificilmente. O que vai aparecer é muito narrador de TV. Da escola gaúcha, né, Jorge? Exato. Porque, olha, a nossa escola do rádio é algo fantástico, né? O Porto também era muito bom, né? La Maison, né? Não, La Maison Porto nunca foi narrador esportivo. Quem que era? Não. Era apresentador, foi deputado estadual, foi secretário da Saúde e tal. Tá, mas não tinha o Porto que era narrador? Eu acho que estou confundindo então com Antônio Carlos Rezende. Antônio Carlos Rezende, pode ser. Falar em... Porto era comentarista. Tinha um comentarista também. Antônio Carlos Porto. Antônio Carlos Porto. Mas como narradores não existem mais, também não existem mais craques como o Renato. Como craque, o Renato foi um dos melhores, continua sendo, na posição dele. Mas e como treinador, até um ponto eu acreditei no Renato. O pessoal está aproveitando, Dantas, e colocando aí nas redes sociais. Renato sonhou com a seleção e acabou na 2ª divisão. Veja você. Isso é refrão de Colorado. Sim, isso é. Mas é o que me passaram essa semana, né? Voltando, né? Agora tu sabe que na imprensa o pessoal começou a assumir lado, né? Exato. Do Grêmio, do Internacional. Na verdade, né? A gente ficou sem saber que time era o Ranzolin, né?
Não, o Ranzolin eu já sabia há muito tempo. Milton Ferretti Jung, eu quis dizer, eu acabei trocando por Porto, né? Milton Ferretti Jung, era gremista, mas eu gostava muito dele, desde noticiarista, era um narrador fantástico. O Ranzolin, nós estávamos num congresso que foi realizado da AGERT em Carazinho, e ele chegou um pouco atrasado e deram uma caneta a ele para fazer uma anotação e tal. A caneta falhou, mas a caneta era de tinta vermelha. Então o Ranzolin disse, se fosse azul, não teria falhado. Então ele revelou a sua cor clubística, não é? Na época. Então já se vão isso aí 40 anos. Mas a menina é colorada, casado com o Falcão, a menina, a Cristina. Mas assim, ó, eu acho que a vinda do Renato, ela é mais no campo político do que do momento. Eu nunca vi demitir um treinador que está classificando a sua equipe entre as 4 melhores da competição. E o Roger classificou o Grêmio. E o problema não é o Grêmio, Roger. É o grupo do Grêmio que, tecnicamente, é muito fraco. Se o Grêmio não se ligar, ele não sobe. Eu acreditava de cara que ia classificar. Só que o Grêmio grupo subiu, do Grêmio é ruim, né? O Grêmio já subiu. Limitado. O Londrina perdeu no fim de semana. O Vila Nova perdeu no fim de semana. Então, o Sport Recife patinou também. Esses clubes do 5º lugar nunca chegaram no 4º, né? Só chegam ali próximo e... Eu falava via rede social com um gremista, o meu amigo engenheiro agrônomo Oberdan Vieira. O Oberdan é popularmente chamado por Bibi, jogava um futsal de qualidade. Tem nome de zagueiro, hein? E que zagueiro, nome do Oberdan, né? Foi, aliás, em homenagem ao Oberdan que seu pai o batizou com esse nome, né? E ele dizia assim, ainda bem que os outros são piores do que nós. Foi essa a expressão dele, não é minha. Sim, porque se falava, Dantas, numa super segunda divisão esse ano. E a gente viu, por favor, né? E o próximo jogo do Grêmio é jogo de 6 pontos contra o Vasco da Gama, né? Porque tem o quê? 10 ou 9 rodadas ainda pela frente? Eu acho que o erro do Roger Dantas e Jorge Antônio, amigos telespectadores, se deu quando ele tentou querer fazer com esse plantel do Grêmio jogar bonito. Ali não tem condições. Os caras são ruins mesmo. Tem que jogar no limite, jogar por uma bola e estamos conversando. Não são tão ruins, são limitados. Qual desses jogadores que estão no grupo do Grêmio que jogariam nos 10 primeiros colocados hoje no Brasil? Da Série A? É. O Fernando me assoprando lá, disse que o Vila Sante jogaria. Será? Sim, que ele joga muita bola. Joga muita bola, mas, mas está muito deslocado, não está na posição certa e mal acompanhado. Pessoal, vocês tocaram num assunto que eu queria trazer para o debate. A pior coisa que tem é tu jogar no meio de ruim. Que tu toca para receber, sai para receber e não recebe. Qual é o fenômeno que um determinado jogador não joga absolutamente nada com um técnico, chega outro e começa a jogar? Diz que quem colocou o autor do Grêmio, que foi do gol do Grêmio, que é muito contestado, foi muito contestado, atribuiu a ele jogava em todas as posições, agora foi repatriado pelo Grêmio, foi o Renato. Como é o nome desse rapaz que está no meio de campo do Grêmio, fez o gol de cabeça ali, o segundo gol do Grêmio? Sei. Me ajudem aí, agora me deu um branco. Foi o Renato que trouxe ele lá. Diz que foi o Renato por telefone. Ele veio do Tom Benz, o telefone diz, bota o Cassiano, como é o nome dele? Tassiano. Coloca o Tassiano. E daí? E diz que agora ele vai chegar e a primeira conversa que vai ter com o Renato, né, vai ser o seguinte, olha, eu quero jogar em tal posição. Como é que um jogador de futebol psicologicamente vai estar preparado no momento em que ele toca na bola e é vaiado por cerca de 30 mil torcedores? Não tem cabeça que trabalhe uma bola com qualidade. É o que acontecia na sexta-feira, quando o Campas tomava a bola para trabalhar, para buscar trabalhar. Eu acho o Campas um jogador tecnicamente qualificado. Eu acho que ele está mal, está deslocado, não se achou. Não ainda. Acharam a posição dele. Ele não se achou no Grêmio. Não é? Não, é que os não é um mau jogador. Mas custou 23 milhões de reais e tal. É que custou o torcedor... Custou porque vale. Ou seja, o torcedor é muito emocional. E ele não mede as consequências. Tu tá vaiando um próprio patrimônio. Se ele foi contratado por 20, 30, a culpa não é dele. É de quem contratou. Como é que deixaram um empresário encostar um jogador? Que ruim não é. E ainda ficam
vaiando, detonando o jogador. Como é que o cara vai jogar? Quero falar de um outro jogador que foi destaque na rodada de ontem. Daniel, goleiro do Internacional. Falhou no segundo gol. Uma falha imperdoável. Ao final do jogo, perguntado, ele respondeu: eu falhei, eu errei. Ele assumiu, menos mal, né? Ele assumiu. Mas aí, depois, ouvindo um pouco da história dele, ele é um jogador que tem, goleiro que tem 28 anos, e ele era, pasmem, reserva na base do Internacional. Ele não era o primeiro da base do Colorado. Pois é, e a crônica do centro do país está apontando como um dos melhores goleiros da competição. Não, sem dúvidas. Só que nos momentos, e aí vem a tese aquela que alguém falou, Luiz Felipe Scolari falou, Dantas, no Grêmio, dizendo o seguinte: olha, o Grêmio precisa de um goleiro experiente. O pessoal criticou, mas que é isso? Temos 2 promessas aí, Mas na hora H, estão falando. E esse menino falhou no Grenal e falhou ontem também, né? Ele falhou. Você só analisa as falhas. E quantas vezes ele livrou a cara do Internacional? Porque ele é muito bom debaixo dos paus. Só que ele é a posição danada que era, né? Falhou ali, caiu. É o único lugar que não pode falhar. Só que tem uma coisa, a defesa do Internacional, como é que me deixa o Corinthians sentar fazendo tabelinha dentro da área, quase dentro da área? Então houve uma falha coletiva. O lateral esquerdo também deu condições. Claro! Né? Ele claro, também deixou... o goleiro, mas como é que vão deixar o cara bater livre na entrada da área ali, como bateu? Bom, também é falha da defesa. Nós estamos saindo do Grêmio e já estamos chegando na seara do Internacional. É um Grenal, né? O Internacional, Paulo Mafessoni e Carlos Dantas, o Internacional, no meu modo de ver, foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem e pelo VAR. Foi prejudicado contra o Corinthians novamente, não? Por quê? Eles têm essa com o Corinthians, né? Que coisa de louco. Mas não prejudicado essa bronca é antiga, hein, Jorge Antônio? Puxa, já passou, ó. Foi aquele pênalti do Tinga, aquilo já passou. Não é isso. O título que foi roubado do Internacional, né, na época, né? Foi afanado. Tá, mas a prova é que a arbitragem largou. O árbitro simplesmente diz, é a minha última. 30 e quantos anos que estão afanando aí? Isso aí já passou, seu Jorge. Bom, eu estou fazendo uma pergunta e gostaria de ter a resposta de vocês. Qual é o lance que o Inter foi prejudicado ontem? O Internacional sofreu uma penalidade máxima. Aonde? Não marcada pela arbitragem, mandou seguir. E na sequência do lance, o Corinthians foi lá e fez 2-1. Qual o lance que foi pênalti? O senhor está falando da tesoura? Foi lá na bandeirinha de escanteio? Não estou falando da tesoura, meu caro. Estou falando do pênalti. Que pênalti? Que depois foi pro VAR. Foi analisado pelo árbitro. Então... Então nós não vimos o mesmo jogo. A minha TV é Colorado RQ do senhor é filho. Não. Só um pouquinho. A tesoura, então, não foi pênalti. Mas não foi. Foi lá na bandeirinha de escanteio. Era lance para cartão amarelo, se não vermelho. Aí era lance para expulsão, não era para prisão do Fagner. Pessoal, vamos lá. 2 tempos ontem, bem distinto, né? Primeiro tempo, o Internacional aceitou, né, o domínio do Corinthians. E aí me parece que a importância do técnico. O Mano tem sempre conseguido, nos intervalos, mudar o Internacional. Mudar a atitude do time do Internacional. Só que não se encolheu. E o treinador do Corinthians mudou para fechar e garantir os 2-1. Se ferrou. Porque aí... Mudou a atitude porque encontrou um menino que faz gol e faz o time jogar. Ele mudou. O Alan Patrick? Alan Patrick. Pois é, mas e daí? Ele não consegue jogar 90 minutos? Agora, no próximo, contra o Cuiabá, ele vai jogar os 90, porque o da posição tá machucado. Bom, a mesma oportunidade que o Internacional teve, o Grêmio teve, com a guerra. Não soube contratar o Grêmio, né? O Internacional fez belas contratações com a crise lá. Eu gosto daquele zagueiro Vitão também. Pra mim, foi um dos melhores ontem em campo. É jogador de qualidade. Sim. Indiscutivelmente então, é um jogador de qualidade. O próprio Depena, aquele que ontem levou um cartão amarelo lá por reclamação. O Depena estava muito nervoso na partida contra o Corinthians, né? Ele não aceitou
a marcação da arbitragem e gesticulou demais. Não pode reclamar. O jogador tem que estar tranquilo. Porque o árbitro não volta atrás. Não adianta. Depois que marcou. Então, psicologicamente, eles têm que estar preparados para isso. Tá, mas aí não reflete, Dantas, porque o goleiro do Internacional, Daniel, tomou um cartão amarelo há 8 minutos do primeiro tempo fazendo cera. Então você acha que há 8 minutos um cartão amarelo para o goleiro do Internacional não é pressão da arbitragem? Não. É falta técnica. Me responde. Não, mas o senhor está comprometendo. Né? Antes-jogo tem que levar cartão. Ah, sim, o Inter tem que... O seu Jorge fica criando umas coisas, viajando na maionese. Cria umas teorias, né? Umas teorias que não existem. Teoria da conspiração. O Inter jogou bem o segundo tempo. É que eu não sou cego e não sou surdo. Bom, e não me considero ignorante no futebol. Tá, olha só, o Dantas... Para riba de Moá, Mafessoni, vocês não vêm com essa história. Estão fazendo 2 em 1 para cima de mim? Não, o senhor não é candidato a nada, agora, fique tranquilo. O Inter tem que torcer porque não acabe a guerra. Se acabar a guerra, ele perde 4 jogadores. Acaba o time do Inter. Contra o Juventude, o Johnny, né? Jogou muito. Ontem fez a pior apresentação dele do Internacional. O jogador que não é craque é isso. Joga uma bem, 2 mal, depois joga outra bem. Essa é a diferença do craque pro jogador regular. Eu gostei contra o Juventude. Ele foi... Sim, mas não consegue manter, porque não é craque. É jogador comum. Né? Assim que é o seguinte, jogar contra o Juventude e jogar contra o Corinthians, o furo é mais embaixo, né? E jogar fora de casa. Ele jogou contra o Juventude em casa, sabe onde está o furo da bala, sabe onde tem o cucuruto no gramado, não é? Lá no Itaquera, a coisa é diferente. A pressão de 40 mil torcedores do Corinthians para cima de um jogador de futebol também, tudo isso pesa, Mafessoni. Ah, sem dúvida. O Yuri Alberto e o Juliano, 2 jogadores. O Juliano jogou no Grêmio, jogou no Internacional, mas o Yuri Alberto também deixou uma grande lembrança aqui pro torcedor colorado. E o Inter é de sorte, né? Como eu vender esse baita centroavante, no lance em 2 toques me consegue o alemão por meia dúzia de dias. O lance que redundou no segundo gol do Corinthians, a bola bateu no braço do Juliano. Involuntário, tá bom, certo. O árbitro de futebol está fadado às observações... Já pensou do Jorge de árbitro? O Inter não aprendeu eu sou analista, não sou árbitro de futebol. Eu procuro ser neutro. Nós estamos tratando com 2 grandes torcidas, que é Inter, Grêmio e até mesmo Juventude. A gente não pode puxar para um lado ou para o outro. Nós torcemos, mas não distorcemos. Eu sou a favor do espetáculo. Paulo Mafessoni, me diga uma coisa. Na tua concepção, classifica o Grêmio na segunda divisão? Sim, tranquilo. Na sua concepção, classifica o Internacional entre os 4 melhores ou 6 melhores do Campeonato Brasileiro, série principal? Eu acho que o Internacional está na Libertadores do ano que vem, até porque esse G4 vai aumentar em função de que tem o Flamengo, né? Tem o Flamengo... E o próprio Atlético do Paraná. O próprio Atlético. Eu acho que aí está quase tudo resolvido, né? Eu acho que o Internacional, sim. E digo mais. Eu digo a nível de classificação. Se vai aumentar, não vai aumentar, é outro detalhe. Não, classifica sim. Mas eu digo o seguinte, eu acho que o Internacional, se tivesse tido a felicidade de ter o Mano Menezes desde o começo, brigava pelo título. Isso é... Acho que não, porque o time do Palmeiras e do Flamengo, principalmente o Flamengo, é muito superior ao time do Inter e esses outros que estão aí. Essa é a minha opinião, por causa que o Inter montou uma base, achou um treinador que botou o jogador no lugar certo. Ele não fez nenhum milagre. São os mesmos jogadores que tinha antes. O problema é essa politicagem. Douglas, como os mesmos jogadores? Claro. O Internacional não tinha um ponta-direita, não tinha um ponta-esquerda, não tinha um centroavante. Mas o cara escalava errado. Ele insistia com o Wesley Moraes de centroavante. Mas o argentino escalava errado. Então não adianta ter jogador. Aquilo foi uma enganação. Aquilo não foi da guerra. 171 caput. Anti-guerra. Olha, a gente teria muitos outros assuntos aí para debater aqui no programa, principalmente da dupla Grenal, da arbitragem, tem mais um pênalti, Jorge. Os prós e os contras, não é, que realmente acontecem, né? Uns que enxergam melhor, outros que não usam óculos. Só por que o senhor não enxerga melhor? Porque o senhor não tem óculos lá do Rebelato, olha aqui, ó.
Óculos do Rebelato. Olha o do senhor ali, ó. Olha o merchan aí, olha o merchan. 1933. Esse aqui também é do Rebelato, meu filho. Olha aqui, não, mas olha a modernidade desse aqui, ó. Mas o meu é pra Fecha perto. aqui, Fernando, ó. Olha que lente. O meu óculos é só pra perto, não é, por isso que o senhor não enxerga longe na TV e no estádio. Exatamente. Se ele vai lá na arena, ele não arrumou um vidro na frente e 10 andares de altura. Mas que nada. Tá A minha parte, muito obrigado. Gostei, foi um prazer. gostei muito do programa, né? Como sempre, né? Aqui é um espaço realmente muito bacana da gente É um rádio dentro da TV. Exatamente. E a alegria de encontrar o Jorge Antônio, encontrar você, né? Essa figura e falar exígua, com todos os nossos telespectadores. Amanhã começa, né, bombar aí o WhatsApp da gente. Olha, te vi na TV Passo Fundo isso e tal. Volte sempre, Paulo Roberto Muito Matezzoni, obrigado. Muito obrigado. dos consagrados narradores esportivos com quem trabalhei muito tempo e estou tendo a oportunidade de dividir uma bancada. Tá legal? Paulo Roberto Matezzoni, Carlos Dantas participaram do programa de hoje. Agora tem um detalhe, hein? O pessoal esqueceu do Covid. Covid está solto por aí ainda. Se você não fez a 4ª dose, procure um posto de saúde e tal e faça, porque resguardar faz parte também da rotina de sua vida. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia. Até a próxima, com certeza. Preocupado com a saúde dos seus olhos? Deixe esta preocupação para a Ótica Rebelato. Experiência de mais de 40 anos no ramo óptico. Laboratório com tecnologia de última geração. Atendimento personalizado. Ótica Rebelato. Seus olhos merecem esta nitidez. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.